Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura alegria. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu. Aleluia. Você que está em casa também pode acompanhar e ler a palavra do Senhor que se encontra no livro de Salmos, capítulo 148, que nos diz: Louvai ao Senhor, desde o céu, louvai-os nas alturas, louvai-o todos os seus anjos, louvai-o todos os seus exércitos, louvai-o o sol, a lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai-o céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Que louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. A palavra do Senhor nos diz, nesse capítulo: louvai ao Senhor. E louve ao Senhor porque tudo e todos foram criados. Isso significa que nós fomos formados por Deus para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. Cada um de nós que viemos aqui nessa noite, fomos criados por Deus para o louvor do seu santo nome. E estamos aqui nessa noite para engrandecer o nome daquele que vive e que reina para todo sempre. Fechamos nossos olhos, elevamos nosso pensamento ao nosso Deus Todo-Poderoso, esquecendo das coisas que para trás ficaram, elevamos o nosso pensamento ao nosso Deus Criador dos céus e da terra. Espírito Santo de Deus, Tu és adorado, Senhor, neste lugar. Tu és adorado, Jesus, Tu és adorado, Tu és entronizado, Senhor, neste lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, nós te agradecemos por esse momento, o qual nos encontramos aqui, Senhor, nessa noite, para que juntos, Deus, possamos prestar a Ti, Deus, um perfeito louvor, Deus, uma adoração que sai do nosso coração para o Teu coração, Jesus. E desde já, Pai, nós pedimos perdão, Senhor, sobre os nossos pecados, sobre o pecado, Deus, da Tua igreja, Senhor Jesus. Ó Deus, quantas vezes falhamos diante da Tua presença, Senhor, e deixamos de louvar, o qual diz a Tua palavra: louvai ao Senhor em todo o tempo. Porque Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Criador, e tudo foi feito por Ti, Deus, e para a glória e louvor do Seu santo nome. E nós estamos aqui nessa noite, Pai, para o louvor da Tua glória. Cada um de nós que entrou aqui nessa noite, vamos louvar ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, como diz a palavra do Senhor, que possamos apresentar a Ele um sacrifício vivo, perfeito e agradável, para que seja feita a vontade do Senhor neste lugar. Espírito Santo de Deus, vai sobre os quatro cantos dessa cidade, Jesus. Vai sobre os jovens e adolescentes, sobre as crianças, sobre os idosos. Espírito Santo de Deus, nós clamamos nessa noite, Pai. Vem com Teu poder e graça e com Tua misericórdia, Deus, sobre esta nação. Meus amados, somos parte de uma nação brasileira, o qual os Teus olhos estão sobre esta nação, e nós, como ministros do Senhor, abençoamos essa nação. E nós te exaltamos, Senhor, neste lugar, porque Tu és digno de receber toda a glória e toda a honra. Estenda as suas mãos para o local da sua casa nessa noite. Em direção à sua casa, vamos profetizar as bênçãos do Senhor. Espírito Santo de Deus, vai sobre, Deus, os nossos lares. Nós profetizamos libertação,
Nós profetizamos cura, Senhor, nós profetizamos milagre sobre aquelas vidas que necessitam, Deus, de milagre. Vai levando, Deus, o teu milagre, Senhor. Como diz, Pai, a nossa casa é casa de oração. E nós abençoamos, Pai, cada lar nessa noite. Cada pessoa, Deus, que necessita de uma libertação. Traz libertação, Senhor, sobre as vidas que necessitam de libertação nessa noite. Ó Deus amado, quantos jovens, quantos adolescentes envolvidos, Senhor, em coisas, Deus, que não te agradam. Mas nessa noite nós profetizamos, Pai, que haja arrependimento, que haja, Deus, arrependimento no coração da tua igreja, que haja arrependimento, Deus, no coração, Deus, daqueles que necessitam, Deus, ser libertos. Como nós lemos, Pai, tudo que tem for que louvar é o Senhor, e nós somos feitos para o louvor da tua glória. Oh, Espírito Santo de Deus, vamos adorar a Ele. E você te exaltamos. Louva o Senhor em todo o teu coração. Adoremos
Em Marcos 3, 14, 3, diz assim:
mais forte que ele é digno de toda honra e glória. Aleluia, abençoe o Espírito Santo. Amém. Povo de Deus, quantos amam esta nação? Quantos têm amor por esse Brasil? Diz amém? Amém. Se nós amamos a nação brasileira, vamos fechar nossos olhos, vamos orar por ela nesse momento, interceder pela nossa nação, pelo nosso Brasil, abençoar Israel. Em nome de Jesus, feche seus olhos, vamos orar. Santo Espírito de Deus, nós somos gratos, Deus, por essa nação brasileira, o qual o Senhor, Deus, nos deu essa oportunidade de sermos parte dela, Senhor. Onde temos liberdade, Jesus, de cultuarmos a Ti e engrandecer ao Seu santo nome. Obrigado, meu Deus, por essa nação. Estende Tuas mãos, Senhor Jesus, sobre essa nação brasileira, protegendo os Teus filhos, Pai, que aqui estão, protegendo, Deus, o Teu povo, Senhor. Pai, Tua palavra nos diz, se o Teu povo, Deus, que te chama pelo Teu nome, Senhor, se humilhar, orar, vigiar e a sua face, buscar, então Tu, Deus do céu, perdoará os nossos pecados, e assim, Deus, sarará a nossa terra, sarará o Brasil, sarará a nação brasileira. Deus amado, estamos em uma nação, Deus, que precisa, Deus, de libertação, que precisa de cura, que precisa de transformação. E nós, Pai, como ministros do Senhor, neste lugar, Senhor, nós profetizamos sobre a nação brasileira prosperidades do Senhor, que essa nação venha a ser uma nação reconhecida mundialmente, que Tu és o Rei dos Reis nessa nação, que Tu és o Senhor dos Senhores nessa nação. E nessa noite, Pai, nós abençoamos a Israel, a Tua nação também escolhida por Ti, Jesus. Abençoamos os Teus filhos que lá estão. E Deus, sobre o Brasil, Senhor, estende Tuas mãos poderosas. Livra da corrupção, livra, Senhor, do laço passarinheiro. Livra das pestes, livra, Senhor, aquilo que não provém de Ti, Deus. Traz as Tuas bênçãos, Senhor, sobre o Brasil, sobre as lideranças constituídas, o qual o Senhor permitiu, Deus, estar, Deus, na direção e na condução desse país. Deus, vem com Teu poder, Deus, sobre essa nação brasileira e sobre cada um, ó Pai, o qual o Senhor permitiu, Deus, que tivesse liderança, Senhor, em cada setor. Deus, a Tua palavra nos diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. E nós cremos que Tu és o Senhor do Brasil, que Tu és o nosso Deus, que Tu és o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores do Senhor. Aleluia, Jesus. Nós Te adoramos, Senhor. Nós Te adoramos, Senhor Jesus. Deus, sara esta nação com o Teu com óleo. Deus, sara esta nação com Teu poder, com o óleo da Tua ação. Um dia Deus olhou para você
colocou sobre elas, liberando seu colocou sobre elas derramando as suas, liberando seu poder. Enquanto nós cantamos, você traga o seu dízimo e oferta com muita alegria. Com alegria, traga o seu dízimo e oferta nessa noite, porque é algo que está escrito na palavra de Deus. Mas enquanto isso, quando você canta essa verdadeira canção, é uma canção bem antiga, mas que fala ao nosso coração, fala ao seu coração. É uma canção que fala que o Espírito Santo de Deus habita em nós. E eu creio nisso e acredito que vocês também acreditam nisso. Então traga o seu dízimo e oferta nessa noite com muita alegria. E enquanto você vem, enquanto você volta, enquanto você está circulando, abraça o seu irmão. Dê um forte abraço nele em nome de Jesus. E vamos cantar essa música mais uma vez. Amém? Quero que vá. Promete de oração. Sabe, sei lá. Nada de ficar sabendo a luz que a esse ser acontece. Dizendo às vezes que não é ninguém. Ninguém falar do valor que você
Queremos agradecer, Senhor, por cada dizimista e ofertante da tua casa, Senhor. E por estarmos aqui mais uma vez, o qual o Senhor nos proporciona, Deus, esse momento tão especial, Deus, de juntos nos cultuarmos e glorificarmos ao seu santo nome. Como nós lemos para logo no início, Deus, tudo que tem fôlego, louvai ao Senhor, apresentai a Ele um cântico novo. Que no nosso coração possa fluir, Deus, verdadeiras canções, Deus, que toca, Deus, a nossa alma. E que nosso Deus, coração, Deus, está inteiramente no teu altar, Jesus. Nós abençoamos, Deus, cada dizimista e ofertante da tua casa. Que possa abençoar, Deus, os celeiros de cada um. Que cada mantimento, Deus, que faltar, o Senhor vai ser provedor. Em nome de Jesus. Porque tua palavra nos diz: eu nunca vi, Deus, um justo sem resposta, e nem a sua descendência mendigar o pão. E aqui está, Deus, a tua nação brasileira, o teu povo escolhido, Deus, por ti. E somos nós, Pai, pronto, Deus, para te adorar e te servir em nome de Jesus. Pai, nessa noite, continua a falar aos nossos corações de maneira sobrenatural, em nome de Jesus. E mais uma vez, as palmas engrandecem ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Amém. Você pode sentar nesse lugar. Paz, igreja. Glória a Deus. É bom estar na casa do Senhor, não é verdade? O João já passou, deixa ele falar. E agora é Jesus. Amém. Chamar a irmã Marli, né? Irmã Marli, vem cá. E tem uma criança também aniversariando aí, quem é? A criança grande, vem cá, criancinha. Tem duas casas onde a gente escolher. Onde a gente vai comer a pizza. É na casa de Neide ou na casa de Marli? Quem? Que casa é? Amém. Pronto, a metade vai para a casa de Marli e a metade para a casa de Neide. Pensa pura. Amém. Vamos ficar de pé, queridos. Recebe a bênção. Israel, Caia e Marli. Israel é porque eu sou fã dessa bigode dele aí, ó. Eu não aprendi o nome dele. Pessoal, 3 pessoas maravilhosas, né? Dispensa comentários, né? A gente sabe que a árvore boa dá bom fruto. Sou filho de Neide. Então, Neide, árvore boa. Pelo fruto conhecerei lá. Amém, Jesus. Né? E Marli, né? Eu não queria orar por ela não, porque ninguém gosta de Marli. Né? Amém. Mas parabéns para vocês. Que Deus abençoe, ilumine, proteja, né, nesse dia tão importante para vocês e para toda a família. Parabéns, muitos anos de vida e saúde. E todos os sonhos, petições que nós temos, né, vocês têm também, irmão. Eu sei que vocês têm colocado na mão de Deus. E seria bom, né, que Deus presenteasse vocês, fazendo esse sonho realizado nessa data tão importante, né? Mas Deus é Pai, Ele sabe o que é melhor para vocês. Amém. Eu tenho certeza que nesse momento Ele está acolhendo a vocês e parabenizei
parabenizando e abraçando, chamando de meus filhos e dizendo assim: Pai, abençoa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais uma vez, parabéns e muitos anos de vida e saúde. Toda sorte de bênção seja derramada sobre a vida de vocês e da família. Meu parabéns. Aí na saída você diz aí onde é que a gente vai se comprar. Aí o pastor Fábio hoje está com a honra de ministrar a palavra de Deus. Chamei ele praticamente de última hora, mas o soldado está preparado para a guerra. E na hora que chama, eis-me aqui. Fábio é uma das pessoas que a gente pode contar. Graças a Deus, a nossa igreja tem um número muito grande de pessoas que sempre estão no mesmo aqui. Vamos orar por ele? O Cláudio quer orar, Cláudio. Vem cá, Cláudio. Essa Cláudia é uma bênção. Soberano Deus, eterno Pai, graças nós te damos, meu Deus, por mais uma noite na tua presença. Meu Senhor, nós só temos aqui te agradecer. Não importa os vendavais, as tempestades, os desertos que ora passamos, Deus. O importante é a tua presença. E eu sei, Deus, que tu está presente aqui nesta casa. Aqui é o tabernáculo do Senhor. E que a unção do teu Espírito, Pai, seja derramada agora sobre a vida do teu filho. Toda palavra, Pai, que vai sair do lado dele, não vai dele mesmo, Pai, é dos céus, vem do Senhor. Não é aquilo, Deus, que a igreja quer ouvir. É o que precisa ouvir da parte de Deus. E mais importante de tudo, Deus, é que seja feita a tua vontade e não a nossa. Usa teu filho, Pai, conforme a tua vontade e o teu querer, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Aleluia. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quantos estão felizes por estarem na casa do Senhor nessa noite? Por estarem adorando ao único e verdadeiro Deus, aquele que vive e reina eternamente, aquele que está aqui nessa noite, que veio receber a minha e a sua adoração. Amém? Quantos estão felizes? Digam amém. Queridos, Deus tem me colocado em situações difíceis concernente à pregação da palavra, porque algumas vezes Deus tem me levado a alguns textos, um tanto quanto complicados, e a gente precisa se esforçar um pouco para entender e também para transmitir para a igreja do Senhor. E para isso, nessa noite, eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir as vossas Bíblias no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e no versículo de número 2, é uma palavra muito conhecida. Romanos capítulo 12, leremos apenas o versículo de número 2. Os que acharem, em reverência à palavra do Senhor, se coloquem de pé, para que juntos possamos fazer a leitura do texto mencionado. Está escrito assim: e não vos conformeis com este mundo. Está falhando esse microfone? Tem outro? Espera que a gente vai ler. Aproveitar que está no início. Obrigado. Vamos ler novamente. E não vos conformeis com este, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Também estou feliz nessa noite, porque está conosco nosso amigo Marcos Figueiredo, um homem de Deus que tem feito um trabalho excelente, tem filmado pregações em alta definição, em 4K, um trabalho excelente, e tem usado o seu instrumento ali no canal no YouTube, o Enfoque. Deus vai te recompensar por esse tão belo trabalho, um trabalho muito bem feito, onde você pode acessar o canal, ver pregações edificantes para a sua vida. Deixe seu like, se inscreva no vídeo, compartilhe os vídeos para edificar outras vidas. Amém, irmãos?
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Podeis assentar em nome de Jesus. Vamos cessar agora toda a conversa paralela, para que nós possamos aplicar a nossa mente, nosso culto racional, como está escrito no versículo 1, né? Se a gente lesse 1, estaria escrito assim no versículo 1: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Amém? Então vamos apresentar o nosso culto racional a Deus. Queridos, quando nós olhamos a história da humanidade, desde o início lá no Éden, nós observamos que existe constantemente uma disputa, uma competição entre Deus e o diabo. O diabo e Deus estão constantemente em competição e não cessa isso em momento algum. E qual é o alvo dessa competição? O ser humano. O ser humano. Observe que quando Deus fez o homem, colocou no Éden e deu uma ordem, disse: de tudo que tem no jardim do Éden podeis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa vocês não comerão. A partir dali começaram as investidas do inimigo contra o ser humano, investidas contra o ser humano. E ao longo de toda a história nós observamos que Deus quer atrair a atenção do ser humano para Ele, Deus quer atrair a adoração do ser humano para Ele, Deus quer que o ser humano tenha relacionamento com, me ajude a pregar, com Ele. Mas o contrário também é verdadeiro. O inimigo também tem buscado atrair a atenção das pessoas para ele, sim ou não? O inimigo tem tentado atrair a adoração dos seres humanos para ele também. Tanto é que quando Jesus estava no deserto, em Mateus capítulo 4, uma das coisas que Satanás disse para Cristo foi: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ou seja, existia ali a competição entre Deus querendo atrair o ser humano para ele, e o inimigo também deseja atrair os seres humanos para ele, sim ou não? Está claro até aí, queridos? Quantos concordam? Digam amém. E para isso, irmãos, no ser humano existe um alvo mais específico. O alvo é o ser humano. Mas por onde é que começa no ser humano essa batalha, essa disputa? Diga na mente. Está fraco? Diga na mente. Fala com fé, irmão. Quem está forte aí, diga na mente. A batalha começa na... O alvo tanto de Deus como do inimigo é a nossa mente. Vamos pregar com fé, irmão. Vamos tirar esse, está no inverno, mas vamos tirar essa frieza de dentro de nós. Vamos falar com ousadia, com autoridade. Amém, queridos? O alvo está na mente. Tanto Deus disputa espaço na nossa mente, como o inimigo também disputa pelo mesmo espaço na minha e na sua mente. Amém? A disputa é na mente. E por que é na mente? Porque a mente é o lugar onde nós tomamos as decisões. A mente é aquilo que desenvolve nossa personalidade, nosso caráter. Nossas decisões são tomadas aonde? E se a minha mente estiver santa, se a minha mente estiver sarada, se a minha mente estiver conduzida por Deus, as minhas decisões serão decisões santas, direcionadas por Deus, decisões acertadas. Por outro lado, se a minha mente estiver comprometida e estiver contaminada por ideias negativas, as minhas decisões, as minhas ações serão desastrosas e catastróficas. Por isso é que a decisão vem da mente. Aleluia. Por isso que o inimigo tem tentado influenciar a nossa mente, irmãos. Porque ele sabe que
que uma vez que ele consegue contaminar a nossa mente, as nossas decisões vão ser tomadas a favor dele, contrário a Deus e a favor das coisas do inimigo. O campo de batalha é na mente. Ninguém perde nenhuma batalha na vida prática antes da mente. Por quê? Porque tudo que existe, todos os objetos, observe aí, observe ao vosso redor aí, desde sua roupa, a uma Bíblia, a esse celular, a uma caneta, a este copo, ele foi criado 2 vezes. Tudo que existe foi criado 2 vezes. A primeira vez foi criada onde? Alguém pensou em criar essa cadeira, teve a ideia, projetou, depois ele executou e trouxe para a realidade. Sim ou não? Então nada existe do nada. Primeiro a gente pensa, depois a gente realiza. Ninguém realiza sem antes pensar. Amém? Então existe a disputa na mente do ser humano. E o que é que isso tem a ver com Romanos 12:2? Muitas vezes a gente lê Romanos 12:2 e não entende assim muito profundamente. Mas o que é que está escrito? E não vos conformeis. Vamos por partes. E não vos. O que é se conformar no sentido desse versículo? Conformar vem de forma, de formato. Quando a Bíblia diz não vos conformeis, significa não vos permita modelar, não se permita ser modelado pelo modelo do. Quando você pega uma massa de bolo, faz a massa todinha, coloca numa. Me ajuda a pregar a igreja, fala com fé, fala com vontade. Você coloca numa. E aquela massa adere ao formato da. Se for uma forma de coração, o bolo fica com formato de. Se for redondo, quadrado, retangular. Por quê? Porque ela adere ao formato daquela forma. Então Paulo está dizendo: não vos conformeis, não se adeque ao modelo do mundo. Ok? O mundo tem uma forma de pensar e de agir, e Paulo está nos desafiando a não nos conformarmos com este modelo. Mas mais do que isso, ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Transformar é o que? Mudar de forma. Por quê? Porque nós, ao chegarmos à igreja, já tinha um formato. Eu me converti aos 26 anos de idade. Então eu já não tinha aderido ao primeiro conselho: não vos conformeis a este mundo. Eu já tinha me conformado com algumas coisas do mundo. Eu já cheguei para a igreja moldado por alguns pensamentos do mundo, com alguns comportamentos do mundo. E assim foi na vida de muitos. E o que é que Paulo está dizendo agora? Que agora eu tenho que me transformar. Eu tenho que abrir mão daquele formato com o qual eu cheguei ante a Cristo e me transformar, me remodelar, trazer uma nova forma, porque a Bíblia diz que assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então Paulo está me convidando na sequência para que aqueles pensamentos moldados pelo mundo agora sejam transformados pelos pensamentos que vêm do alto, transformados pelo pensamento que vem de Deus. E por quê? Porque Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para cumprir na sua vida. Ei, olhe para o irmão que está do seu lado e diga: você sabia que Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade para cumprir na sua vida? Mas só vão tomar posse, só vão usufruir desta boa, perfeita e agradável vontade aquele que primeiro não se conformar com o modelo do mundo, e segundo, que se transformar daquilo que ele era para aquilo que Deus deseja que nós sejamos.
renovação, queridos, ela passa no campo da... E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. Queridos, só vai ser transformado aquele que se permitir renovar. O que é renovar? Há poucos dias nós podamos uma caramboleira lá em casa. Não tem um galho mais, praticamente não tem nenhuma folha. Todas as folhas, todos os galhos antigos foram cortados, todos. Daqui a algum tempo vão ter galhos o quê? Renovados e novos. Então significa dizer que para eu renovar a minha mente eu tenho que tirar as coisas velhas, as coisas antigas. Mas transformar pela renovação. Uma casa fechada, o ar não se renova, fica com cheiro de mofo, coisa velha, não é assim? Mas na hora que você chega na casa, abre as portas, abre as janelas, começa a entrar uma brisa suave, um vento, e daqui a pouco aquele cheiro de mofo vai saindo, vai entrando um ar novo, vai renovando o ambiente, e você começa a perceber a transformação, a mudança, e aquele ambiente que antes não era agradável, ele passa agora a ser um ambiente agradável. Quantos estão entendendo? Digo amém. Então, entendido o que é não vos conformeis, a gente entende não se conformar como: eu vou te dar um salário de R$1.000, eu não estou conformado, eu não quero, né? Fica chateado. E é justamente isso. Não se conformar é lutar para ser diferente. Eu costumo dizer que existem duas formas de ficar inconformado: uma positiva e uma negativa. Ficar inconformado negativamente é se revoltar com a situação, fazer motim, murmuração. Eu não estou satisfeito com esse salário, então não vou trabalhar, vou ficar aqui enrolando. Inconformado negativamente. Mas tem o inconformado positivamente: eu não estou satisfeito com esse trabalho, com esse salário, eu vou me esforçar o dobro, eu vou me qualificar, eu vou melhorar. Para quê? Para aumentar o salário. Não é assim? Isso é estar inconformado positivamente. Mas eu quero pregar nessa noite, querido, depois dessa breve introdução sobre o tema: meus pensamentos direcionam o meu destino. Diga para o irmão que está do seu lado: os meus pensamentos, diga aí, os seus pensamentos direcionam o seu destino. Você sabia disso? Você sabia que os seus pensamentos direcionam o seu destino? E que é por esse motivo, por essa razão, que a disputa entre Deus e o inimigo está no nosso pensamento. Você sabia disso? Quem sabia, diga bem. Glória a Deus. É por isso que há essa disputa. Nós somos derrotados ou vencedores no pensamento. Foi feita uma pesquisa de alguns atletas, né? E foi observado que a mente cansava primeiro que o corpo. Você fez uma pedalada, aí na segunda vez botava o gráfico ali na tela do computador para a pessoa ir acompanhando a performance e comparando com a primeira vez que ele fez aquele mesmo trajeto. O que é que você observou? Que na segunda vez, apesar de a pessoa estar mais cansada, porque já tinha sofrido o desgaste da primeira, ela conseguiu ter um desempenho. Eu não estou conseguindo ler a palavra. Você vai lá no YouTube, quer ouvir uma palavra abençoada, vai lá no canal do irmão Marcos, no Enfoque, entra lá no YouTube. Você vai assistir o culto, vai ouvir a mensagem, você está ministrando aqui o pastor, o louvor abençoado, os irmãos adorando. Aí você vai lá, entendeu? Deixa o seu like, né, irmão Marcos? Se inscreve no canal, aciona o sininho para estar recebendo as notificações. Todos os vídeos que ele postar, você vai assistir. Quem vai fortalecer esse canal? Quem vai fortalecer, irmão? Se inscreve lá. É Enfoque. É bênção pura. Melhor. Por quê? Porque ela estava acompanhando em tempo real
o desempenho dela, e aquilo servia de incentivo para ela persistir, pedalar mais forte e conseguir chegar. A mente desiste primeiro do que o corpo. Quantas vezes você venceu batalhas consideradas assim, invencíveis pela força humana, e você se apegou em Deus e venceu, e anos ou meses depois, uma batalha bem menor, você acabou sendo derrotado e fracassado? Por quê? Porque você foi derrotado aonde? Na mente. Existe na psicologia algum assunto chamado crenças limitantes. Você pega um elefante, um filhote de elefante, amarra uma corrente. Durante um tempo ele tenta quebrar a corrente para fugir, e ele vai tentando várias vezes até que ele entende que ele não consegue romper aquela corrente. Então ele se conforma, ele aceita aquela situação. O tempo passa, aquele filhote de elefante cresce, fica adulto, e a força dele se multiplica. Porém, ele deixa de ter. Por quê? Porque aquela crença limitante limitou ele não tenta mais, ele não ousa mais, porque aquela corrente na cabeça dele é impossível quebrar aquela corrente. Só que ele está forte, agora ele conseguiria, mas aprisionaram a mente dele, ele não consegue tentar. Muitas vezes nós somos derrotados antes mesmo de tentar. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede as saídas da vida. E o que é que tem a ver coração com mente? Todas as vezes que você vê coração, não é o órgão, a bombinha que injeta sangue para o corpo inteiro. Coração é a mente. E por que o coração está sempre relacionado com as nossas emoções? Porque os nossos sentidos percebem algo, ou que nos traga felicidade, tristeza, medo, e nosso corpo reage, e a reação é perceptível aonde? No coração. Se você vira algo que te causa medo, seu coração acelera. Então, às vezes a gente usa coração para a mente, porque o coração não ama, o coração não odeia, é a mente que faz isso. Porém, o nosso coração apenas reage diante daquelas situações. Então, quando Salomão disse que tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, na verdade ele está dizendo, guarda a tua, porque dela procede a saída da vida. Amém, queridos? Amém. Os teus pensamentos direcionam o seu destino. Amém? E para isso, que existem dois destinos. Quem sabe quais são eles? Eternamente falando, existem dois. Quem sabe? Pode falar com fé, irmão. Céu e Deus quer te direcionar para onde? E o inimigo quer te direcionar para onde? E para isso ele quer alcançar a nossa mente. Então o inimigo usa algumas questões para alcançar a nossa mente. Primeiro, o que é que o inimigo usa? Aquilo que eu vejo. Aquilo que você vê tem a capacidade de moldar o seu pensamento. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Pois é. Aquilo que nós vemos durante o dia tem a capacidade de moldar, de invadir nossos pensamentos. Aqui só tem adulto, né? Quem aqui se depara com a cena de pornografia, ou na rua, ou na internet por acidente, e que por alguns minutos não ficam aquilo martelando na mente? Quem aqui viu uma cena de acidente, corpos espalhados por todo lado, e que por alguns instantes não fica martelando com aquilo na mente? Aquilo que eu vejo, aquilo que você vê, tem a capacidade de começar a moldar os nossos pensamentos. E o inimigo usa isso, irmãos. Se você ver lá, Jó capítulo 31, versículo 1, Jó fez uma aliança com seus olhos para não olhar para uma virgem
ele sabe que através daquele olhar poderia desencadear uma série de coisas. O inimigo tem usado hoje internet, redes sociais, para moldar o nosso pensamento. Você vê uma mulher bonita, uma mulher bonita que vê outra mulher bonita na internet, com cabelo loiro, ou um sapato, ou um vestido, ela diz: eu quero um. É ou não é? Molda ou não molda o pensamento? Rapaz, aquele sapato ali está top. Vai na loja, quando vê na vitrine, deseja ou não deseja? Uma bolsa. A gente também, né? Vai na loja, vê um terno, vê uma camisa, vê um sapato, vê sei lá o que. Deseja ou não deseja? Olha os nossos olhos moldando o nosso pensamento. O inimigo usa isso, e Deus também usa, irmãos, os nossos olhos para moldar os nossos. O que é que Jesus diz lá em Mateus capítulo 6? Olhai para a erva, olhai para as aves do... Ele mandou olhar para onde? Para as aves dos céus. E é por quê? Porque ele queria nos ensinar algo profundo. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não plantam, nem cegam, nem colhem, mas o vosso Pai Celestial as tem alimentado. Olhai também para os lírios do campo, que não tece, não costura, nem fiam, não tece, não faz o tecido, nem costura, mas nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Então os nossos olhos, a Bíblia diz: olhai para Cristo, autor e consumador da nossa. Quando Pedro estava olhando para Jesus, caminhando sobre as águas, e quando Jesus disse: vem Pedro, quando ele disse: é tu, manda eu ir, Jesus disse: vem. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele não naufragou, mas quando ele começou a olhar para o vento, para as ondas, para a tempestade, a Bíblia diz que ele começou a afundar. Os nossos pensamentos, irmãos, temos que tomar cuidado com os nossos pensamentos, porque eles vão voltar nosso pensamento. Salmo 23, lá no versículo 5, tem uma parte que diz assim: ó, unges a minha cabeça com, unges a minha cabeça com, unges a minha cabeça com. Davi escreveu: unges a minha cabeça com óleo. Por quê? Davi era o pastor de ovelhas, e aquele óleo, ele servia como repelente. Os pastores levavam óleo para ungir a cabeça das ovelhas. Por quê? Porque o corpo da ovelha é protegido pela lã, mas a cabeça é vulnerável. A cabeça é o quê? Então eles pegavam aquele óleo e ungiam a cabeça para evitar que os insetos viessem picar a cabeça e colocar bichinho ali, né? Quem já viu uma bicheira de animal aí? Quem coloca? As moscas. Elas picam ali e atrapalhavam as ovelhas de comerem, porque elas ficavam irritadas, e ao mesmo tempo implantavam doenças na cabeça, porque a cabeça era vulnerável. Então quando ele diz: unge a minha cabeça com óleo, é como se Davi estivesse pedindo a Deus: unge a minha cabeça, não deixa que o mal penetre em mim através da minha cabeça. Por quê? Todo mal que entra no ser humano vem pela cabeça. Os olhos estão aonde? Na cabeça. O inimigo entra pela cabeça, através dos olhos. Segundo, através dos ouvidos. Aquilo que você ouve também tem a capacidade, a possibilidade de moldar os seus pensamentos. Os nossos pensamentos são moldados por aquilo que a gente ouve. Ei, quantos aqui já tiveram uma certa aversão a uma pessoa, mesmo sem conhecê-la, por conta de algo que alguém contou sobre ela? Já aconteceu com você? De você olhar a pessoa meio atravessada, nunca teve contato, nunca conversou, talvez nunca nem viu, mas só de fato de alguém falar algo sobre aquela pessoa, você já olhar ela atravessada. Já aconteceu, sim ou não? Sim. Por quê? Porque aquilo que você ouve consegue moldar o seu pensamento. Por isso que nós temos que tomar cuidado primeiro com o que nós vemos, o que nós
nós lemos, com o que nós assistimos, com o que nós olhamos na internet. Segundo, com o que nós ouvimos. Irmãos, tem pessoas que são próximas a nós e que a gente às vezes fica até desconcertado e não temos o discernimento do Espírito para entender que aquelas pessoas são enviadas do diabo para atingir a nossa mente através daquilo que nos contam ou que a gente permite que entre nos nossos ouvidos. Pode ser um filho, pode ser um pai, uma mãe, um irmão, um cunhado, uma cunhada, um amigo de trabalho. Foi para a festa, chegou lá, viu fulano e Beltrano fazendo isso e aquilo. Chegou da festa, senta aí que eu vou te dar o relatório. Aí você senta, aí toma ali, fulano estava assim, fulano estava assado, fulano estava cozido, fulano fez isso, fulano fez aquilo. E você deixando isso. Ah, é porque é meu irmão, não é porque é minha mãe, é porque é meu pai, é porque é meu filho. Vai nessa, vai deixando, irmão. O inimigo, o diabo, seleciona quem ele vai usar ou não, ou ele usa qualquer um que der brecha. Qualquer um que der brecha, pode ser seu filho, pode ser seu pai, sua mãe. Se der brecha, ele usa mesmo e acabou. Cabe a mim e a você, que somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, fecharmos as portas do ouvido e dizer: não quero ouvir isso, não me conte isso, não me interessa, e ponto final. Mas se a gente, porque é pai, porque é irmão, porque é filho, porque é colega de trabalho, vai deixando, vai deixando, vai deixando. Quando você se vê, você está no charco de lodo, porque através da... A Bíblia diz muito claro, 1 Coríntios 15, 5 e 33, as más conversações corrompem os bons. Mas é no primeiro dia? É constantemente você ouvindo. Eu trabalhava fazendo transporte alternativo para Salvador. No início eu não tinha cliente nenhum. Eu ia para a rodoviária pegar passageiro. Aconteceu comigo. Ficava lá. Aí tem um amigo que eu não quero citar nome, ficava lá também constantemente. O cara falava da vida de todo mundo. Mulheres era passar e estar mexendo, falando. E você sabe o que é o pior? Que eu não falava. Mas em alguns momentos eu estava rindo, achando bom e agradável aquilo que ele falava. Aí um dia eu disse: Deus, isso está errado, me tira daqui, Senhor, porque está errado isso aqui. Até que Deus me deu cliente, eu saí, nunca mais fui lá. Mas aconteceu comigo. Você pode até não falar, mas se alguém falar, você acha graça. 90% dos crentes acham. E eu estou falando que aconteceu comigo. Depois eu disse: Deus, não quero mais ficar perto desse cara. Não quero, porque está falando muita merda. Eu não falo, mas eu participo indiretamente. Não é não, pastor? Eu saí de baixo, Deus me tirou de lá. Por aquilo que nós ouvimos, irmãos. E daí, Jesus disse algo importante quando foi interrogado: os teus discípulos comem sem lavar as mãos? Jesus disse: você não sabe que o que contamina o homem é o que, não é o que entra na boca, é o que sai da boca que contamina o homem. Agora, e o que é que isso tem a ver? Sabe o que é que sai da nossa boca? Aquilo que entra pelo olho e pelo... Por isso que Salomão disse: de tudo que se deve guardar, guarda até tua... Não é o coração, é a mente. Guardar de que forma? O que é que eu posso ver? O que é que eu posso ouvir? Porque em algum momento aquilo que está entrando, por aqui, vai sair por aqui. É por isso que quando você vai na casa de certos crentes, leva 1, 2, 3 horas conversando, não sai um versículo da Bíblia. Se não entra por aqui e nem entra por aqui, como é que vai sair por aqui? Atos capítulo 3, Pedro e João vão entrando no templo.
E aí tinha um aleijado na porta do templo chamado Formosa pedindo esmola. Aí Pedro e João olhando para ele e diz: nós não temos prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e anda. Ele diz: o que eu tenho. Ninguém pode dar o que não tem. Fábio, me dê aí R$1 milhão. Eu não tenho, como é que eu vou dar? Fábio, me dê 10 mil ouvintes. Não tenho. Entende? Eu não posso dar o que eu não tenho, irmão. Então, como é que você vai liberar uma palavra de Deus se você não tem? E não tem por quê? Porque você não deixou entrar por aqui lendo e nem por aqui ouvindo. Você não tem. Pensa que tem, mas não tem. É por isso que tem gente que pensa que tem, mas não tem. Porque não permite que entre. Entendeu? Então por isso que nós precisamos ser crente de cabeça ungida. Unge minha cabeça com óleo, diga aí. Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo, diga. Unge, Senhor, a minha cabeça com óleo. Para que os parasitas do diabo, do inferno, não tenham a possibilidade de penetrar, de implantar coisas através dos meus olhos e do meu ouvido. Mas Jesus, Deus também tem armas contra isso, irmãos. Deus está preocupado, diga com o irmão que está do seu lado, diga: Deus está preocupado com os nossos pensamentos. Deus está preocupado com os nossos pensamentos. Você sabia que Deus está preocupado com os nossos pensamentos? Sabe por quê? Tem gente, o pensamento, ele provoca em nós uma sensação enganosa. Por quê? Porque tipo assim, eu sei que eu posso esconder meus pensamentos de todo mundo que está aqui. Eu posso pensar o que eu quiser, que minha esposa não sabe. Então, aí isso causa a falsa sensação de segurança, né? De ocultar, de camuflagem perfeita. O pensamento é a camuflagem perfeita, alguns podem pensar. Mas no Salmo 139, bota aí, irmão, Salmo 139, por favor. O que é que está escrito? Deus está preocupado com os nossos pensamentos. Deus está preocupado com os nossos pensamentos. Deus se interessa pelos nossos pensamentos, irmão. Ninguém pensa o contrário, não, viu? Olha o que está escrito, ó. Senhor, tu me sondas em mim, tu conheces os meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu, de longe entende o quê? Tu pode esconder os teus pensamentos de todo mundo, mas dele, versículo 3: cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Versículo 4: sei que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo tu conheces. Não precisa tu falar, não precisa eu falar para ele conhecer, não. Sem que haja uma palavra na minha boca, na sua boca, ele já sabe o meu. É por isso que Jesus lá, ele disse, Mateus capítulo 5, diz assim: ouviste o que foi dito, aquele que se deitar com a mulher cometeu, mas eu vos digo que aquele que atentar numa mulher para cobiçar, em seu pensamento já cometeu pecado. Eu lhe disse que o pecado começa aonde? Deus está interessado, querido, nos nossos pensamentos. Filipenses 4, versículo 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, bota aí por favor, para ele acompanhar. Filipenses 4, 8: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisto, Deus está mandando a gente pensar em quê? No que não presta ou no que é bom? Por quê? Porque aquilo que eu penso direciona as minhas ações, ou seja, os meus pensamentos direcionam o meu destino. O seu destino, o meu destino está as nossas ações são fruto dos nossos pensamentos. Por isso que nós temos que
pecado, ele sofre uma mutação. Tiago, bora ver Tiago, queridos. Toda esta igreja, que Deus abençoe em nome de Jesus. Marcos, Deus abençoe sua vida, trabalho brilhante, a pastora já enfatizou bastante. Vamos reforçar o homem de Deus, o amigo, onde faz um trabalho brilhante, irmãos. Esse homem faz toda a cobertura dos eventos, como a pastora falou, quiser convidar, pode convidar, um homem sério, trabalha em várias igrejas. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Tiago 1, do 13 ao 15. A gente pensa que o pecado é de uma hora para outra. O pecado sofre uma escalada, ó. Passo a passo, um abismo chama outro. Tiago 1,13 está escrito, ó: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Agora vamos lá. Depois de haver concebido, depois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao, e o pecado sendo consumado gera. Você vê aí que há uma escalada. Existem planejamento, fases. Você pensa, planeja e executa, e depois da execução já é morte. Há quem diga o seguinte, que você não é culpado por um pássaro pousar na sua cabeça, mas você é culpado se deixar de fazer um ninho. Não é assim? Pousou um pássaro, você tangeu ele, ó, ele vai embora. Mas se deixar, ele faz um ninho, bota ovos, tira filhote. Daqui a pouco não é um pássaro, mas é uma família de pássaros. Deus está preocupado com os nossos pensamentos, irmão. Nós precisamos purificar nosso pensamento. A gente acha que pode durante o dia pensar tudo, deixar um bocado de coisa aí negativa pelo olho, pelo ouvido, na família, e depois chegar aqui e vai cultuar a Deus como? Não, eu fico o dia todo consumindo lixo pelos olhos, pelo ouvido, e de noite eu vou lá oferecer a Deus o lixo que eu consumi durante o dia. Eu estou gordinho aqui, barrigudinho, cheio de gordura. Eu digo à minha esposa, isso aqui é reflexo de quê? De que é? Da alimentação. Se eu consumo o que não presta, eu vou ficar legal? Não vou. A mesma coisa espiritualmente. Quem quer ser bonito, sarado e todo, vai ter que ter uma alimentação radical, mudar o cardápio, a rotina de treinamento. Mas a gente quer consumir tudo e quer chegar aqui todo, não vai. O culto da igreja, a gente pensa, o nosso erro pensa que o culto é da igreja. Toda a igreja eu vou cultuar a Deus. O culto é de lá, irmãos. O que é que você vai trazer para Deus aqui no altar? Aqui onde você está aí, sentado. Aquilo que você absorveu durante o dia. Entende? Aí chega aqui, a gente acha que é um passo demais, né? Ouvi um bocado de coisa negativa, ouvi, participei. Aí chega aqui, vai na tecla do delete, né? Seleciona tudo, bota numa pasta, delete. Pá! Deletou. É assim? Não é. Então nós precisamos renovar a nossa mente. De que maneira? Ouvindo a palavra. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra. Sabe por que nós temos tido uma crise de fé? Porque nós não estamos ouvindo a palavra o suficiente. Quem deseja ter mais fé aqui? Quem deseja ter mais fé? A receita é simples. Ouvir mais ler mais a palavra. Não tem segredo não tem. Ninguém está descobrindo a roda aqui não. É uma coisa simples.
Se eu quero mais fé, eu tenho que me alimentar mais da palavra. Entende? Para que meus pensamentos sejam moldados por Deus, para que as minhas ações me levem até Deus naquele grande dia, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Conhecer. Mas quando eu ouço o pastor falar, eu já não conheço nem sempre. Porque a própria Bíblia diz que há epístolas difíceis de se entender, que os indoutos e inconstantes distorcem para a sua própria condenação. Então, para eu entender a palavra, isso demanda tempo, demanda dedicação, demanda estudar, meditar, se dedicar. Tem textos que, para a gente entender, a gente tem que ler muito, tem que pensar, tem que raciocinar, tem que pesquisar. Se não fizer isso, não vai entender. Entendeu? Quem trabalha com a palavra, irmãos? Quem de nós aqui, se estiver construindo uma casa, está na fase do piso, chama um pedreiro para ele assentar o piso de sua casa, acertou o valor bonitinho, no dia que o cara chega lá para fazer o serviço, se ele chegar lá sem a ferramenta para assentar o piso, você confia nele? Porque o trabalhador tem que ter. Quem trabalha com a Bíblia tem que ter ferramenta, irmão. Ferramenta para entender, para ajudar você a entender. Uma Bíblia de estudo, um comentário bíblico, alguma coisa que te ajude a entender. Se não tem ferramenta, não vai, o trabalho não anda. E com sem a ferramenta adequada, o trabalho vai durar 10 minutos, dura 50 dias. Existem pontes que foram feitos aí em anos e anos. O Roque aí trabalha com construção, né, Roque? Hoje as ferramentas ajudam, adianta o trabalho ou não? Para você hoje concretar uma laje com uma bitoneira daquela, com aquele carro que traz o concreto, tem quantas horas? 1 hora. E antes era quantas horas? O dia todo. Olha o Roque dizendo aí, ó. Um carro daquele para concretar uma laje dessa aqui, 1 hora concreta. Antes era o dia todo, com 30, 40 homens. Hoje quantos homens é preciso? 5 homens resolvem o trabalho de 40 em 1 hora. Porque é ferramenta. Então, para eu entender a palavra, não é de qualquer jeito, irmãos. Não é. Tem que estudar, tem que meditar, tem que mergulhar. Eu disse para minha esposa uma coisa. Às vezes, tem pessoas. Quem já foi na praia aqui? Quantos já mergulharam a 10 metros de profundidade? 10 metros. Eu nunca mergulhei, né? A 10 metros. Mas tem gente que mergulha 10, 20, 50 metros. Queridos, entenda uma coisa: a palavra de Deus é isso aqui. É igual banhista de praia ou de mar. Quem mergulha a 1 metro de profundidade não vai ver as mesmas coisas de quem mergulhou a 30 metros. Quem mergulha a 100 metros de profundidade no mar vai ver coisas que quem mergulha a 10 metros não tem condição de ver. Aí tem gente que mergulha a 1 metro e quer questionar com quem está mergulhando a 10, 20 metros. Não vai! Mergulhe! Se você quer ver mais coisas, mergulha! Agora não vem questionar com quem está mergulhando, não, porque o cara está vendo coisas que você não está vendo. Entenda a palavra de Deus, irmão. É mergulhando para a glória dele. Tudo é para a glória do Senhor, não é para ninguém não, viu? É para a glória dele. Ninguém faz nada para se gloriar não, porque Deus não divide sua glória com ninguém. Dê uma pausa ao nome do Senhor para a glória dele. Se não tem meditação, não tem como compreender. Por que o Salmo diz assim, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer da lei do... prazer da lei do... e nela medita de dia e de noite. Se eu não medito, eu não entendo, não tem como. Você vai ouvir textos aqui que você não vai entender se não meditar. Medite na palavra do Senhor.
meus pensamentos, eu preciso deixar as velhas práticas mundanas e praticar a palavra de Deus. Irmãos, se não houver a prática da palavra de Deus, acabou. Tudo se resume em uma só palavra: prática, obedecer. Jesus pregou o sermão mais poderoso de todos os tempos, dito pelos estudiosos, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7. Finalizando o Sermão da Montanha, no capítulo 7, a partir do versículo 24, depois de ele ter dado uma série de ensinamentos, Em vez de ficar compartilhando besteira, usa a ferramenta que Deus deu e compartilha a palavra de Deus. Depois você vai pegar o link lá no grupo, clica lá no link, se inscreve no canal do irmão, compartilha muito, abençoa outras vidas e abençoa a vida do irmão compartilhando e seguindo ele. Sabe por quê? Se a igreja se unir, muitas vezes tem um irmão do seu lado que o irmão canta, né? E não custa nada, não vai te custar nada compartilhar o filho do irmão e abençoar outra vida. O orgulho às vezes impede isso, mas igreja que é unida, ela faz a diferença. Eu vou ajudar o meu irmão, eu vou compartilhar e vou também abençoar outras vidas com a palavra do Senhor. Então seja você canal de Deus para abençoar outras vidas. ele diz assim, ó: todo aquele que ouve estas minhas palavras, quais? O que ele disse no capítulo 5, no 6 e no 7 até ali. Todos os que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, e veio o vento, bateu a tempestade contra aquela casa, e ela caiu, e ela desmoronou, porque estava firmada onde? Na areia. Mas na sequência ele disse: porém, todo aquele que edificou que ouviu essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E aconteceu a mesma coisa. A edificação era igual. O que é que diferencia ali? O que aconteceu na vida de um aconteceu também na vida do outro. As mesmas provações pelas quais aquele que edificou na areia passou, o que edificou na rocha também passou. Até o momento da tempestade, observe, isso é importante, viu? Até o momento da tempestade, todo mundo que olhava as duas casas achava o quê? Iguais, né? Casa linda, bonita, confortável. O que foi que mostrou a diferença? Foi a tempestade. A tempestade na minha e na tua vida, irmão, serve para mostrar quem está firmado na rocha e quem está firmado na areia. Constantemente nós estamos edificando a nossa casa, a nossa vida. Cada passo, cada decisão, cada sim e cada não que a gente dá. Agora, em que tipo de local a gente está edificando? A tempestade está revelada. A tempestade vai revelar em que solo nós estamos. Por isso, irmãos, o segredo da administração da palavra não está no pregador. Não, pastor, não. Está no ouvinte, em quem ouve. A Bíblia diz que o fazendeiro saiu a semear boa semente, né? E semeou nas pedras, à beira do caminho, entre os espinhos, e semeou na boa terra, não é assim? O que é que a gente aprende? O semeador é o pregoeiro da palavra. Foi o mesmo. Teve semeador diferente ou foi o mesmo semeador? O mesmo, né? A semente mudou ou era a mesma? O que foi que mudou aí? O solo. O mesmo semeador, a mesma semente, com resultados diferentes por conta do solo, que a semente caiu.
houve solos que se dispuseram a obedecer a palavra. Nessa noite aqui não é diferente. E eu quero crer que, se não todos, a maioria, sejam terra fértil. Sejam terra fértil para que não só essa palavra ministrada hoje, mas que as palavras ministradas a partir desse altar gerem fruto na sua vida. Mas para isso, irmãos, vai ser necessário uma adubação. E essa adubação, ela vem mediante os nossos pensamentos. Vou finalizar, pastor, pode subir. Vou finalizar com um versículo. Vou repetir, na verdade. Provérbios 4, 23. De tudo que se deve guardar, guarda a tua mente. Não é o coração. O coração não decide nada. É a mente, os teus pensamentos. Por que a palavra de Deus manda eu guardar? Porque é um lugar perigoso. Existem pensamentos que não podem estar na cabeça do crente, porque são pensamentos perigosos. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aproveitando ser todos eles que estão conosco nessa noite já aceitaram Jesus. Ou tem alguém que queira fazer uma aliança com o Senhor nessa noite? Ou fazer ou renovar? Se tiver alguém, vem à frente enquanto o pastor Samuel encerra aqui. Amém, pastor? Obrigado, Deus abençoe. Boa foi essa palavra, né? Palavra de exortação, mas com amor, com carinho, né? Para onde vamos nós? Só Ele tem a palavra da salvação, né? Como é bom um alimento desse no dia de hoje, né? O que houve na cidade, está havendo muitas mentes conturbadas, né? E a gente cristão, cada dia mais, recebendo esse alimento para fortalecer a nossa mente, né? Nós só temos que agradecer a Fábio, a esposa. Agora eu não gostei que ele disse que não tem 10 mil para emprestar. Ele não vai emprestar 10 mil porque ele tem. Amém, eu não posso. Graças a Deus, eu vou ficar de pé, queridos. Meu filho Igor está ali, ó. Firme e forte, lá. Quero lembrar todo dia aqui, viu? Pastor, pode nos agraciar com isso, pastor. Aleluia. Senhor, nesta hora, Pai, nós queremos te agradecer por tudo, Senhor. Te agradecer especialmente pela tua presença em nosso meio. Porque nós não viemos aqui ver nada e nem ninguém, senão a ti, Senhor. Nós viemos aqui para te adorar. Obrigado por manifestar a tua presença em nosso meio, Deus. Obrigado por tudo que foi feito, por nos trazer em segurança, Pai. Nós te pedimos nessa noite que esta palavra, Deus, encontre uma terra fértil em cada coração, em cada mente, para brotar e produzir frutos, Senhor. Te pedimos também, Senhor, nos leve de volta para os nossos lares, debaixo das suas potentes mãos, nos livrando de todo laço do inimigo que porventura se levantarem contra nós, Pai, que caiam por terra, em nome de Jesus. Sê conosco e com os nossos, Senhor. Cumpre aquela palavra que está escrita lá, Senhor, em Atos 16, 31. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Salva os nossos, Senhor, não deixe nenhum de fora, em nome de Jesus, Pai. Nos conduz, nos dá uma noite abençoada de sono na tua presença, um sono reparador, Senhor, em nome de Jesus. Estenda as suas mãos em posição de receber. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as consolações do Espírito Santo estejam com todos e que todos digam amém. Dê um abraço no seu irmão e libere a palavra de vitória para ele. Faz-me morrer pras coisas desse mundo. Faz-me esquecer das coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura alegria. Eu poderia